Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, né? Mais uma semana de família nele. Então, para aqueles que eu ainda não vi, um feliz ano novo, feliz 2022. Nós estamos aí, hoje é a terceira semana de janeiro. Então, se aqueles que eu não vi ainda aqui na igreja, um feliz ano novo. Você que já me viu, né? Já nos vimos aí na igreja. Então vamos caminhar junto. Esse ano a nossa igreja, a nossa comunidade cristã nele tem o tema para o ano todo, né? Aliança. Então eu quero fazer uma aliança com vocês, uma aliança que nós estaremos aqui juntos, estudando a palavra, estudando cada vez mais. Agora nós estamos encerrando, estamos faltando 3 capítulos para a gente conseguir encerrar a carta de Romanos. Então, o ano passado foi interessante porque nós estudamos João e estudamos Romanos, né? Estamos terminando agora, esse mês a gente termina Romanos e aí a gente encerra esses 2 livros que nós já estudamos. Então, se você ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, se você aqui é novo, corre lá na nossa playlist lá e assiste lá, vê os vídeos lá. A gente já falou sobre praticamente todos os milagres de Jesus. Nós estudamos sobre o livro de João, o Evangelho de João. Agora nós estamos terminando de estudar a carta de Romanos. Então já temos assim uma quantidade assim muito grande de vídeos lá e de estudos que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Edificou a minha e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida aí também, tá bom? Então, como sempre, de costume que nós fazemos é pedir para que você possa se inscrever primeiro no canal da igreja, que você possa curtir esse vídeo e que você possa compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você tem contato, com as pessoas que você quer que aprendam um pouco mais da palavra, com as pessoas que precisam crescer um pouco mais espiritualmente na questão de entender e conhecer um pouco mais daquilo que o nosso Senhor Jesus nos deixou dentro dessa carta dos Romanos, dessa carta aos Romanos. Então vai lá, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Quero também pedir para que você, como sempre, pegue seu caderno e uma caneta aí, um caderno de anotações e vai fazendo as anotações desse capítulo que nós estaremos estudando nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos estar orando? Então, feche seus olhos aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. E o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da palavra, Pai, nesse momento nós estaremos aqui lendo e tentando entender junto com a ajuda do Espírito Santo aqui, entender aquilo que o Senhor deixou, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, Pai, que nós possamos crescer cada dia mais e aprender cada dia mais daquilo que o Senhor já deixou e inspirou o apóstolo Paulo a escrever aqui aos Romanos. Isso que ele escreveu também serve para nós e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Deus, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abre aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Então, Romanos, capítulo 14. O ano passado, em dezembro, o último vídeo que nós gravamos foi Romanos capítulo 13. Então, se você não assistiu, depois que você assistir esse, assiste lá, ou então para aqui, corre lá, assiste, e depois volta para assistir aqui, para que a gente possa não perder o fio da meada e a gente ir caminhando para o final dessa carta que é muito boa e muito edificante. Então, vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 1. Eu vou ler um grupo de versículos aqui e a gente vai conversando um pouco sobre eles, tá? Vamos lá. Versículo 1. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, vamos parar aqui no versículo 3. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui?
a gente tem que, para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo aqui, nós temos que voltar um pouco. Lá no deserto, lá no Velho Testamento, lá quando o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, Deus ele pega e dá uma série de... primeiro ele dá os mandamentos e ali também ele dá uma série de ele ensina o povo a como se portar dentro, ali no deserto. Então ele dá uma série de regras para serem cumpridas. E uma das regras, na parte de comer, ele diz para que não pudesse comer do animal que tem do porco, né? Ele não come a carne de porco. E aí o povo de Israel ele aprendeu a não comer esse animal, porque ele faz a divisão, o povo de Israel eles fazem a divisão do animal que é puro e do animal que é impuro. E, por exemplo, o porco, para os judeus, ele é considerado um animal impuro. Só para a gente conseguir entender o contexto daquilo que Paulo está dizendo aqui. Por que Paulo está falando sobre os alimentos? Porque naquela época, os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles queriam que os outros povos, os gentios, que não faziam parte dessa cultura judaica, que eles pudessem abraçar não só o cristianismo, mas abraçar toda a cultura judaica. Então, se nós voltarmos lá nos primeiros capítulos, no capítulo 2 de Romanos, nós vamos ver que Paulo ele fala um pouco acerca da circuncisão. Circuncisão é um ato, é uma aliança entre Deus e o homem, mas é uma aliança dos judeus, de Deus com o judeu. Não é para todo mundo, não é uma aliança mundial, né? Vamos dizer assim. É uma aliança para o judeu, é entre Deus e o judeu. E aí os judeus eles queriam, dessa forma como eu falei, os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles queriam que as pessoas, os gentios, abraçassem não só o cristianismo, mas também toda aquela religião e aquela cultura que eles tinham. E aí Paulo ele começa a dar começa esse capítulo 14 falando dessa parte da comida. Primeiro no versículo 1 ele diz assim, ó: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Aí ele pega e entra. Por que a pessoa é fraco na fé? Aí ele pega e fala assim, ó, versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. A hora que ele fala disso de comer de tudo, na cabeça daquele leitor, aquele primário, aquele leitor primeiro ali, onde foi endereçada aquela carta, aquele leitor já sabia do que ele estava falando, que era desses animais impuros. Então, aquele que crê, o versículo 2, desculpa, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, o que Paulo está dizendo, não julgue os outros, não olhe para a vida dos outros e tente apontar o dedo para dizer que isso é certo e que isso é errado. Porque se a pessoa crê que aquilo está certo, que o comer aquilo não vai desagradar a Deus, está tudo bem. E a gente vai entender um pouco mais acerca disso enquanto a gente vai lendo aqui o capítulo 14, que Paulo vai discorrendo e vai explicando um pouco melhor. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então, o Paulo ele já falou da parte da comida, dos animais puros e impuros, e agora o apóstolo Paulo ele entra na parte dos dias, o dia que é santo e o dia que não é santo, né? Então, os judeus, de novo, nós falando dos judeus, os judeus eles tinham o sábado como o dia do Senhor, né? O dia onde nós não fazemos nada, um dia onde nós dedicamos todo aquele dia para o Senhor Deus. Então não se pode fazer nada.
e eles estavam julgando aqueles que não estavam debaixo dessa lei, não estavam debaixo dessa cultura, e aí eles estavam julgando um pouco aquele povo lá. E aí eles estavam julgando aquelas pessoas que não guardavam o sábado, mas que trabalhavam e agiam normalmente. E aí no versículo 5, Paulo fala assim, ó, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Então, para algumas pessoas, o sábado, no caso dos judeus, é o dia importante, é aquele dia que é o mais importante do que os outros. Mas os outros não estão nem aí para o sábado, porque aquilo não faz parte da cultura deles. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias, versículo 6, são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Então, por que a pessoa guarda o dia mais importante para ela? Ou vamos colocar aqui o judeu. Por que o judeu guarda o sábado? Porque ele faz aquilo para o Senhor. E por que a pessoa que está fora dessa cultura judaica não guarda o sábado, mas guarda qualquer outro dia ou vive uma vida diferente? Ele faz aquilo para o Senhor. Aquele que não come o animal que na lei diz que é impuro, ele faz isso para o Senhor. E aquele que come o animal, ele dá graças àquele animal que é considerado impuro, no caso, o porco. Ele come, ele faz aquilo e ele dá graças ao Senhor, porque ele faz ao Senhor. Porque nenhum de nós, versículo 7, vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então Paulo ele acaba aqui quase que fechando esse assunto, falando que não importa, o que importa não é o dia, não é aquilo que você come ou deixa de comer, mas o que importa é que o que você faz, você faça para a glória de Deus. Você faça em nome de Deus. Você faça e dê graças a Deus. Você não faz, e aí no versículo 7, no versículo 8, ele diz, e é perfeito isso que ele diz, que ele fala, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Então nós vivemos para o Senhor. E se a gente morre, se morremos, é para o Senhor que morremos. Então, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Na vida ou na morte, nós pertencemos ao Senhor. Na vida, nós fazemos tudo para dar graças ao Senhor. E na morte, nós morremos e vamos para o Senhor. Na morte, nós também podemos dar graças a Deus, graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que nos levou até ali. E ali no versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, o que Paulo aqui no versículo 12, ele encerra essa primeira grande parte, esse primeiro grande bloco do capítulo 14, ele encerra falando o quê? Que você não deve julgar as pessoas pelos costumes que ela tem. Porque tudo que a pessoa faz, ela faz para dar glória a Deus. E aí ele pega e fala no versículo 12, assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, não é você quem julga, não sou eu quem julgo, é Deus quem julga. Se a pessoa faz aquilo, mas não faz dando graças a Deus, é Deus quem vai julgá-la. Não sou eu e não sou você, e não é você que vai julgar alguém, vai julgar o seu irmão, né? Paulo ele usa essa palavra. Você, porém, por que julga o seu irmão, no versículo 10? Por que julga o seu irmão? E você por que despreza?
não julguemos e nem desprezemos o nosso irmão pelo seu costume, daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque tudo que ele faz ou deixa de fazer é para a glória de Deus. Amém? Ficou claro? Certo. Versículo 13. Ele diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ao escândalo diante do irmão. Então agora Paulo ele pega e ele avança um pouco mais no assunto. Presta atenção, que antes ele estava falando só do julgamento, das coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer para Deus, né? Para a glória de Deus. E aí ele pega e coloca algo interessante aqui, e que isso é muito importante nos dias de hoje. Veja aqui no versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Então, deixe de julgar uns aos outros. Por quê? O que acontece quando nós começamos a julgar os outros? Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Quando nós julgamos a atitude do irmão, no caso do dia, no caso da pessoa guardar ou não algum dia, da pessoa comer ou deixar de comer aquele alimento, quando nós começamos a julgar as pessoas por causa disso, nós colocamos uma pedra de tropeço para aquele irmão. Porque lá no começo, no versículo 1, Paulo já falou: acolham quem é fraco na fé. Acolha quem é fraco na fé. Porque essas pessoas, elas precisam do nosso acolhimento, não do nosso julgamento. Vamos lá, versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Então, o animal em si, ele não é impuro em si mesmo. Por que que Deus ele pegou e falou para que não pudesse comer, no caso, nesse caso específico, a carne de porco? Por quê? Porque eles estavam no deserto. E ali eles não tinham como ter uma higiene perfeita ali, para que aquele animal pudesse ser limpo corretamente para poder comer. Porque você comendo, e vocês sabem disso, você comendo de qualquer jeito aquele animal, você poderia trazer doenças. E aí aquela doença poderia te matar. Então o que Deus estava fazendo ali era cuidando do seu povo. Não colocando aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Mas é um ato de cuidado para aquele povo, para que aquele povo pudesse sobreviver dentro do deserto. Então Paulo fala assim, que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Entendeu? Nada é impuro em si mesmo. Mas, se na sua crença, se naquilo que você acredita, aquilo é impuro, então, para você aquilo é impuro. Se o seu irmão, e aí ele vai discorrendo um pouco mais do assunto, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Paulo agora entra falando do amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Entenda, o comer aqui é só para conseguir exemplificar uma situação que pode acontecer. Então não é o ato de comer, por exemplo, hoje em dia, aqui no Brasil especificamente, nós não temos na comida algo que nós colocamos como impuro e impuro, certo? Nós não temos aqui no Brasil, mas nós temos várias coisas que nós consideramos como não o que é impuro ou impuro, mas que algumas pessoas, por ser fracas na fé, podem se escandalizar. Vamos continuar aqui e aí a gente vai falando um pouco sobre isso. Versículo 16. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom. Então, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não se prendam às coisas, aquilo que você acredita fielmente e essa forma de você crer pode ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Não!
o que Paulo está falando, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é aquilo que você acredita ser impuro ou não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então é muito mais do que isso. É muito mais do que uma apenas crença. Entendeu? Assim, pois, versículo 19: sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Versículo 19. Versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então, sigamos as coisas que contribuem para a paz. De novo, não abrace as suas ideias, as suas crenças e deixe com que os outros pereçam por causa disso. E também, assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Então não é aquilo que só me edifica, mas também que possa te edificar. Que nós dois, que nós todos, que a igreja toda possa ser edificada. Não que eu venha desprezar o outro pela crença dele. Não, mas que nós possamos andar juntos em uma mesma mente, em um mesmo coração. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. De novo. Entenda que essa comida aqui não é o ato de comer em si, mas ele está tentando colocar dentro da comida tudo aquilo que você pode acreditar que é impuro ou não, as suas crenças, né? Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. O que Paulo está querendo dizer aqui, se aquilo que você acredita, se aquilo que você faz, lógico, que nós temos que entender que existem os limites, né? Que existem aquilo que o cristianismo, que Jesus ele instituiu e que nós devemos sim viver, mas tem coisas que vão além, que são crenças nossas, que aquilo edifica a minha vida. E se isso, que é algo mais pessoal, vamos especificar, vamos esclarecer um pouco o assunto. Por exemplo, dentro da igreja, nós temos a parte da soteriologia. O que é a soteriologia? É o estudo onde nós vamos, como que funciona a salvação. Como funciona a salvação? Nós já discorremos muito sobre esse assunto aqui no capítulo de Romanos, e existem dois grandes homens que defendem um lado de cada um. Existem os calvinistas, que defendem uma eleição que Deus fez antes de todas as coisas, e existem o John Wesley, né, juntamente com Armínio e John Wesley, onde ele defende que nós não somos eleitos, mas sim que nós podemos rejeitar ou não a salvação. Existem esses dois grupos. A minha crença não pode atrapalhar a vida do outro, porque isso não vai mudar nada, não muda nada na caminhada cristã, não muda. O fato de eu acreditar ou não, se eu sou predestinado ou não, se eu posso rejeitar a graça ou não, isso não vai mudar em nada na minha caminhada cristã. Mas as minhas convicções podem sim atrapalhar o meu irmão. E o meu irmão, aquele no caso, que ele é o fraco na fé, onde Paulo fala, lá no versículo 1, ele pode sim vir a se afastar de Deus, e aí por uma forma que eu possa interpretar alguma coisa, a minha crença, eu posso atrapalhar a caminhada do meu irmão. É isso que Paulo está falando. É bom, aí ele fala no versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o meu irmão a tropeçar. Então é bom que eu faça as coisas para que o meu irmão não tropece. Versículo 22, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Então não fica aí jogando para todo mundo, não acuse, não julgue os outros.
Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque de tanto eu crer, de tanto eu defender, eu posso me condenar naquilo que eu tanto aprovo, naquilo que eu tanto defendo com unhas e dentes. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Então o que nós devemos fazer, tudo que Paulo encerra aqui no versículo 23, tudo o que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Quer comais, lá em Coríntios ele fala também a mesma coisa. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se você faz as coisas, se você come ou não come, se você pensa, se você acredita em alguma coisa ou desacredita na outra, tudo isso que você faz é para a glória de Deus. Desculpa. E a minha crença não pode servir como pedra de tropeço para o meu irmão, que é fraco na fé. Às vezes ele é novo convertido e ele não conhece muito. E a forma como eu defendo a minha fé, defendo aquilo que eu acredito, pode ser às vezes, muitas das vezes, uma pedra de tropeço. E ele pode acabar, eu posso estar atrapalhando o reino ao invés de estar defendendo o reino, né? Às vezes eu acho que eu estou do lado de Deus, mas às vezes eu estou lutando contra Deus, né? Dificultando que a graça se estenda e possa alcançar ao meu irmão. Não seja essa pedra de tropeço, mas seja aquele que vai estender a mão e ajudar aquele irmão fraco, aquele irmão que é um novo convertido, ou aquele que às vezes não tem muito conhecimento. Você vai estender a mão e vai ajudá-lo e vai caminhar junto, lado a lado. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. Isso é como a nossa igreja, nós estamos com o tema desse ano, aliança. Eu formo uma aliança com o meu irmão e aí nós caminhamos juntos. Mesmo que eu pense de alguma forma e ele pense de outra, eu guardo para mim mesmo. Paulo diz no versículo 22, a fé que você tem, guarde-a para você diante de Deus. Eu guardo comigo. Eu não preciso ficar discutindo sobre alguns assuntos que não são pertinentes ao reino. Eu ando e caminho com Ele e vou para o céu com Ele. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que esse capítulo 14 possa estar batendo latente nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, tantas pessoas falando em nome de Deus, defendendo uma causa aqui e outra ali, e isso, no meio de tudo isso, o reino de Deus está sendo envergonhado. Que nós possamos colocar a mão na nossa consciência e entender que as nossas crenças não podem servir de pedra de tropeço para o meu irmão fraco. Amém? Te vejo na próxima semana, no capítulo 15, e já vai lendo. Lê de novo o capítulo 14, lê o capítulo 15, já vai adiantando para que você possa estar ambientado sobre o assunto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.